Olá, meu nome é Heloísa Carreiro e sou professora da FFP-UERJ, né? No vídeo de hoje, a gente vai trazer um pouco dos diálogos que são tecidos no projeto de extensão. Cartas entre educadores e educadoras das infâncias, compartilhando desafios da prática. É um projeto que eu coordeno e que tem como princípio uma articulação entre a universidade e as secretarias de educação, né? Quando a gente vai pensar as perspectivas epistemológicas que estão em movimento no curso, para a gente é central diálogos com a professora Regina Leite Garcia, especialmente nos estudos sobre o cotidiano e no conceito de professora pesquisadora, porque o curso entende que a professora é um sujeito que, pesquisando a sua própria prática, pesquisando os desafios para os quais ela não sente que a formação inicial deu conta, ela vai se tornando uma pesquisadora e ajuda o conhecimento a se ampliar, a se redimensionar, a fazer releituras de teoria. Um outro elemento também importante no nosso curso são os diálogos com a sociologia da infância, porque esses diálogos nos ajudam a revisitar qual é o nosso conceito de criança, qual é o nosso conceito de infâncias, considerando a criança como um sujeito que pensa, que fala, que interpreta o mundo e que coproduz cultura. Ao longo do curso também a gente dialoga com o Freinet nas correspondências interescolar. É uma perspectiva, né, do trabalho do Freinet, a correspondência interescolar, e o nosso curso ele vai se utilizar disso também, através da proposição de cartas. As professoras vão trocar cartas entre si sobre esses desafios. E aí a gente sabe, né, que a correspondência nos ajuda, né, a ampliar o nosso diálogo com parceiros pertos e com parceiros distantes. Quando a gente vai pensar também a arquitetura dessa proposta de formação, é essencial elementos da pedagogia, né, de projeto. E aqui, em especial, a nossa referência é o Fernando Hernandes e a Montserrat Ventura. E aí a gente se debruça bastante na arquitetura dos índices de estudo. Quando as professoras, né, iniciam o processo de formação, a gente faz um convite para elas, para que elas escrevam cartas, né, de que desafios que elas vão encontrando na tessitura das suas experiências pedagógicas, das suas propostas pedagógicas. E a gente vai pegar, né, essas cartas, eu e a bolsista desse projeto, que é a Mariana Machado, a gente faz uma leitura de todas essas cartas desse grupo que se encontra em formação e a gente vai fazendo um índice para fazer a arquitetura da formação desse grupo nesse período. Então, assim, o curso, enquanto parceiro da universidade, propõe a fazer a discussão de 2 temas, né? Os estudos cotidianos e a sociologia da infância. Os outros temas do processo de formação, eles são levantados pelo índice que a gente vai formular dessas cartas. Quando a gente está falando do índice, né, a gente vai olhar nessas cartas o que as professoras já revelam saber e que saberes que elas desejam, né, se debruçar para melhor encaminhar as suas experiências pedagógicas junto com as crianças. Enquanto mediadoras, né, desse processo de formação, a gente sabe que levantar o que a gente já sabe é fácil, levantar o que a gente ainda não sabe, né? Aquele ainda não saber provisório também é fácil, porque a gente já tem hipóteses, mas a gente não se debruçou a estudar. Então, enquanto mediadoras, né, a gente sempre propõe aprofundar a discussão em cima daquilo que as cartas estão levantando, né, como elementos necessários para se discutir no processo de formação. Uma questão importante, né, no levantamento ou no desenvolvimento desse trabalho, né, é que as professoras, em todas as formações que eu desenvolvi, tanto em Petrópolis como em São Gonçalo, elas não queriam discutir estritamente a prática pedagógica, que era inicialmente a proposta que eu estava colocando em mesa, né? Elas queriam discutir elementos das políticas públicas. Num primeiro momento eu cheguei a estranhar, poxa, como assim? A gente vai discutir políticas públicas? Eu queria tanto discutir prática. E aí a gente percebe como, né, que as professoras, né, que no diálogo com as professoras a universidade se refaz. Eu, enquanto sujeito, enquanto professora universitária, mas também professora da escola básica, né, me refiz. É claro, gente, estudar financiamento, sim. E estudar a infraestrutura das escolas, sim. Então isso foi um elemento super curioso e super formativo para
para mim, enquanto proponente desse projeto, né? A gente começou a se debruçar sobre elementos das políticas públicas vinculadas à educação infantil e vinculadas à formação docente. Então, eu quero dizer que essa experiência formativa, né, ao longo desses 3 anos, né, o projeto tem 4 anos, né, de história. O seu primeiro ano é a sua arquitetura e ele tem depois 3 anos de experiência de campo. Ao longo dessas experiências de campo, eu tenho aprendido muito com as professoras, né, e eu quero agradecer esse momento formativo que eu venho tendo com elas, porque é super enriquecedor.